salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será: só a mecânica racional, a mecânica da divina providência, é que pode trazer o equilíbrio e unir todos universalmente pelo desenvolvimento do raciocínio. Nádia. Onde está a concórdia, está o amor, e sem o amor ninguém pode viver. No verdadeiro amor está o equilíbrio de todos, e o verdadeiro amor é racional. Amar o próximo como a si mesmo, e fazer o bem e não olhar a quem. Aí está o verdadeiro amor, e o verdadeiro amor é racional. Agora, o amor do segundo mundo é um amor diferente, é um amor de conveniências, o amor da matéria, o amor aparente e não verdadeiro. O verdadeiro é racional. O amor da matéria é o amor do bicho, e amor de bicho é um amor monstruoso. E por ser monstruoso, o amor de bicho, os bichos costumam matar por amor. O amor de bicho é o amor de feras. As feras é que se matam por amor, porque basta serem ferozes para serem inconscientes, com aparência de conscientes, com aparência de que estão fazendo tudo com consciência. E por isso costumam matar com consciência, porque são ferozes, são feras bravias com aparência de bons. Por serem feras bravias, vivem destruindo uns aos outros. Por serem feras bravias, as guerras não cessam. São de todas as maneiras. Todos vivem guerreando a vida inteira. Bom, minha gente, essa mensagem do Racional Superior fala sobre o sentimento mais lindo, mais nobre, mais puro, e nos dias de hoje o mais banalizado, que é o amor, né? O racional superior, através da cultura racional, ele nos fala que as duas leis básicas do amor são amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. No tempo que os nossos antepassados viviam sob as orientações e determinações da natureza, ou seja, na época em que o alfabeto astrológico, né, comandava aqui a Terra, estava em vigor aqui na Terra, podia até não existir o amor verdadeiro racional. Mas havia o respeito, havia a vergonha, o pudor, o comprometimento, a amizade sincera, verdadeira, desinteressada, isso havia. Mas com o fim da fase do pensamento e o início da fase racional, a partir de 1935, os tempos mudaram, porque as energias elétrica e magnética, elas, por não terem mais o respaldo da natureza, enfraqueceram, faliram e geraram no ser humano uma série de sentimentos destruidores. Hoje, o que nós vemos aqui na Terra, o que predomina aqui na Terra, que muita gente boba, inconsciente e desequilibrada chama de amor, é um sentimento doentio, possessivo, agressivo, egoísta, que semeia a discórdia, a intolerância e a desunião dos povos. Se nós pararmos para perceber, a sociedade anda assustada, doente, né? Perdida, com tanta coisa ruim que vem acontecendo no mundo. A violência se espalhou por todas as partes. Aqui no Brasil, por exemplo, nunca a palavra feminicídio foi tão pronunciada como nos dias atuais. Que amor é esse, minha gente? E o amor à família, onde é que está? O cuidado com as crianças, o respeito aos idosos, tudo isso vem perdendo a validade
após a falência do pensamento. Porque quem ama mesmo de verdade, cuida, ampara, protege, não agride, não mata, oferece tudo o que tem para dar sem exigir nada em troca, como a nossa mãe natureza e o racional superior, que nos oferecem todas as condições, né? Todos os meios de sobrevivência que precisamos, e mesmo sabendo que não damos nada em troca, ainda tiveram a generosidade de nos contemplar com um conhecimento inédito, transcendental, cujo estudo nos permite desenvolver o raciocínio, conhecer a nossa verdadeira identidade, recuperar a nossa paz, o nosso equilíbrio e retornar ao nosso mundo de origem. Isso sim é que é amor. Esse que é o verdadeiro amor racional. Mas nós só vamos sentir algo parecido com isso pelo nosso semelhante quando toda a humanidade estiver com raciocínio desenvolvido. Por enquanto, nós estamos só engatinhando, mas já é um caminho, já é um começo. Olha, divulgar a cultura racional é o mínimo que nós, estudantes, podemos fazer para agradecer a prova de amor diária que o mundo racional nos dá através do livro Universo em Desencanto. As graças e os benefícios que nós recebemos através do estudo desta obra, não há dinheiro nenhum no mundo que pague. É por isso que nós estamos aqui, realizando esse trabalho com tanta boa vontade, tanto carinho, tanto comprometimento, né, para exercer cumprir esse ato de solidariedade humana. Então, quem ainda não teve o prazer de conhecer, não perca tempo. Conheça, estude o mais rápido que puder a cultura racional nos livros Universo em Desencanto. Dr. Carlos, falando de amor, o racional superior, eu acho que é no 7º fascículo da réplica, ele fez um comentário que eu ri muito na minha casa quando eu li. Ele disse que um homem apaixonado, o diabo é pai dele. Como o senhor explica essa afirmação do racional, por favor? É verdade. Esse tema é muito brilhante, né? Da mecânica racional é a divina providência. E essa questão do amor verdadeiro é racional. E lá na linha do Oriente eles falam que a lei do karma que rege tudo aqui embaixo é feita para justiça e comércio, mas a lei foi feita pelo amor verdadeiro, pelo amor para todos voltarem, como o racional também diz, né? E essa questão do amor verdadeiro que você pontuou aí, que está assim no livro do Racional, desde Obras-Primas até os históricos, amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, isso está no Evangelho vivo de Jesus, né? Tem isso na nossa marca da civilização do Ocidente, embora a imensa maioria ainda seja fariseu, pensador e egoísta, ou egocêntrico pelo menos, né? Então a neurociência já respondeu isso que o racional está falando, porque é um magnetismo. A pessoa está apaixonada, os dois cérebros ganham um banho bioquímico de prazer. Só de pensar no objeto da paixão, isso é prova de neurociência, tá? A pessoa ganha esse banho bioquímico no cérebro, os neurotransmissores, nós já falamos aqui em outros programas, e a áurea se expande, tanto um quanto o outro. E quando se juntam, então, as auras se expandem mais ainda. Só que isso não traz nenhum desenvolvimento do ser, em termos de se conhecer, que aquilo tudo é artificial. É um magnetismo que a natureza faz para quê? Para haver, em última análise, reprodução, novas gerações. E a pessoa fica naquele transe magnético, né? É um estado alterado de consciência muito forte, muito intenso, que as pessoas não resistem. E com o desenvolvimento do raciocínio, a pessoa intuitivamente sabe que o diabo é o pai do apaixonado, né? Isso tudo é provado hoje em dia, né? Pela
chamado o sexo dos neurônios, né? Os neurotransmissores, norepinefrina, dopamina, que é a sensação de prazer, e serotonina, que está lá na base do cérebro, sistema de recompensa, faz o círculo vicioso. Quando a pessoa desenvolve o raciocínio, aí vai para o andar de cima, na pineal, produção de melatonina, a pessoa passa a se observar, a se ver enquanto está pensando, e aí começa a racionalidade, que eles traduzem por intencionalidade de consciência, né? Sempre os cientistas falando desses palavrões, mas a tradução é que o aparelho é consciente, tem uma intenção e aquilo dá certo, né? Então é uma orientação de cima, é uma outra energia, a energia racional. É isso que o racional prova com base lógica no desenvolvimento do raciocínio. O doutor Carlos, aí no caso, o que ela falou, a paixão, tal coisa, aí no caso são, como você deixou bem esclarecido, então são dois seres, né, dentro do corpo, de um corpo só. A parte animal, né, querendo os desejos, essas coisas todas, e a parte racional, o desenvolvimento do raciocínio, certo? Pelo menos é o que você deixou explanado aí, ajudou muito a gente entender melhor. Então tem que ter, no caso, uma persistência para o raciocínio ser mais fortalecido com o estudo da cultura racional, porque aí você vai dar mais força ao teu lado racional, né, do que a parte animal. Porque se são dois seres num corpo só, a parte animal é o corpo de matéria e a parte racional é o raciocínio dentro da cabeça. Então são duas vidas dentro de uma só, né, doutor Carlos? O cara tem que ter muita persistência na leitura. Como o Racional Superior diz em todos os livros. Você já notou? Quase todos os livros ele fala assim, por isso é preciso a persistência na leitura, para não sofrer mais do que já tem sofrido, não penar mais do que tem penado. Tem que ter a persistência para vocês desenvolver o raciocínio. Todos os livros ele fala isso, rapaz. Isso é prova de quê, doutor Carlos? É forte, é forte. Você falou muito bem que são dois em um só dentro do aparelho. Mas quando ele fala o diabo é o pai dele, ele está falando literalmente que tem o diabo interferindo nesse processo de dois materializados. Sim, entendeu? Sim, claro. Tem lógico. um Exu na parte do ente masculino e tem uma pombagira material, na parte do ente materializado feminino. E esse, no final da tréplica, bem no finalzinho da tréplica, tem lições que ele fala claramente que os invisíveis se divertem com os aparelhos, induzindo isso. Então, o desenvolvimento do raciocínio, que você pontuou muito bem, que está na leitura reflexiva do livro Universo em Desencanto, faz o estado de consciência do aparelho subir e vai ficando com a aura imunizada, e aí ele passa a ter um conhecimento verdadeiro, uma sabedoria, e não ser mais o filho desse diabo. Porque se a pessoa se deixar, ela vai só... Luiz Cláudio, pegar Sim. um ganchinho aí, aproveitar esse tema que é muito bonito, sobre o amor. Tem uma passagem na cultura racional, que o racional, ele pergunta o que é raciocinar. A literatura racional, o autor dos livros Universo em Desencanto, eu gosto de frisar que é o racional superior, que é um habitante do mundo racional, o mundo que deu consequência a isso que nós vivemos, por não existir efeito sem que exista uma causa. Ele dá vários significados para a palavra raciocínio e para raciocinar. Todos os significados muito positivos. E ele frisa sempre que nós temos que desenvolver essa parte que é super importante do corpo para retornar ao nosso verdadeiro estado natural e para que haja a união universal, a verdadeira união universal. E tem uma passagem, um dos fascículos, frisando aqui, é um dos históricos, não me lembro qual é o número, ele pergunta, o que é raciocinar? Ele responde assim, é amar o próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem. Literalmente está lá escrito, raciocinar era amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem sem olhar a quem. E uma das maneiras que o estudante tem de colocar isso em prática é a propaganda racional. Está levando o conhecimento verdadeiro, o verdadeiro néctar divino para o próximo, para que o próximo possa voltar para a sua verdadeira morada, que é a morada racional, sua morada eterna. É isso que eu gostaria de acrescentar dentro da palavra amar. E complementando aqui rapidinho, que reforça tudo isso, né? O amor do ser humano é misto, né? Uma partícula divina dele puxa para esse lado. Tanto que, historicamente, a gente tem na nossa civilização ocidental o legado de Jesus que fala isso textualmente.
Mas o animal racional, ele não está, ele é um grauzinho de classe abaixo de ser humano. Então, o amor dele é o amor dele é egoísmo puro, né? Seja dos pais, dos filhos e dos amantes. Eles amam o que é feito por eles, o que eles obtêm. Essa que é a realidade real, porque o estado de consciência está subdesenvolvido, está no estado de pensador. Só mais um pedacinho, cara, rapidinho. Tem uma passagem, uma das palestras do mestre Manuel Jacinto Coelho, em um programa de televisão, que ele disse assim: eu fui o único que tive a coragem de sair lá de cima para vestir essa roupa, significando essa roupa de bicho, para poder salvar os bichos. Ele foi o único, no caso, o racional superior. Então, amar é uma prova de amor verdadeiro. O amor, ele quer dizer que é universal, ele não é limitado, ele não tem limite, né? Ele é universal. É uma coisa mais abrangente, uma coisa só. Ele foi o único que teve a coragem de vestir essa roupa de animal, de bicho, para poder salvar os bichos, ou seja, o animal racional. É isso aí. E o racional também fala que para desenvolver o amor ao próximo como a si mesmo, fazer o bem sem olhar a quem, tem que desenvolver as 7 virtudes. São mais virtudes, mas essas 7 são as principais, que são o amor, a fraternidade, a humildade, o desapego, a compreensão, a tolerância e sinceridade. E ele diz mais, para ver que a fase racional aí está para o desenvolvimento do raciocínio de todos, para que todos mudem para melhor, para que haja entre todos a verdadeira paz, o amor, a fraternidade e a concórdia universal. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!